Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Artes para o quarto ano do Colégio Emaús. Quarto ano, vamos dar continuidade então ao conteúdo das paisagens, né? Vamos passar aqui para o livro. Continuando então com o estudo das paisagens urbanas. Na aula anterior nós vimos que as paisagens elas sofrem transformações e mudanças ao longo do tempo, sobretudo as paisagens urbanas, né? Onde algumas construções deixam de existir e outras novas surgem. Vamos entender um pouquinho agora sobre essas artes integradas, paisagens em movimento. O que quer dizer isso? Paisagem em movimento. Como que essas construções elas acontecem, né? É o movimento dessas mudanças, dessas transformações ao longo do tempo. Muitos artistas se interessam pelas transformações que acontecem nas paisagens e buscam registrar essas mudanças de diferentes modos, porque essas mudanças não acontecem de uma hora para outra. Essas mudanças demoram um tempo para acontecer, mesmo que sejam transformações, mesmo que sejam mudanças ocasionadas pelo ser humano, ocasionadas pela intervenção da sociedade. Elas vão acontecendo ao longo de um determinado período. O estadunidense Joe Nafiz, com uma câmera na mão, expressa momentos capturados de maneira nunca vista, acrescenta trilhas sonoras e compartilha as imagens usando a técnica do time-lapse, um tipo de vídeo que mostra uma sequência de imagens de forma acelerada, ou seja, ele retrata a evolução de uma transformação de forma acelerada, com sequência de imagens desde o início, o começo dessa transformação, até seu final. Depois vale inclusive a pena vocês darem uma olhada, conferirem o vídeo que este artista criou em relação à Torre de Xangai. Um de seus trabalhos mais conhecidos mostra a construção da Torre de Xangai, o segundo edifício mais alto da China e o terceiro mais alto do mundo, com 632 metros de altura e 128 andares. Então, o Joe Nafiz, gente, ele fotografou desde o início desde o início da construção do prédio durante 4 anos. Ele dedicou muito tempo de trabalho, né, um longo período, e ao final dessa construção, ele reuniu essas fotografias em um vídeo, desde o início até o final, e por meio de uma sequência de imagens com uma trilha sonora, ele criou um vídeo, mostrando a evolução da construção da Torre de Xangai, mostrando as etapas dessa construção de forma acelerada e as transformações na paisagem também. Esse vídeo ficou muito bacana, como eu falei, vale a pena depois vocês assistirem com os pais ou com os responsáveis, tá bem? Tem uma proposta aqui, com um ou dois colegas, com a ajuda do professor, façam um pequeno vídeo que registre algo em movimento ou em transformação. Nesse caso aqui, com os colegas ou com o professor, não será possível, tá bem? Mas vocês podem fazer experiência em casa, vocês podem fazer experiência com os pais, com os responsáveis, né? Com um tio, com uma tia. Desafio visual. Fernand Léger. O que a gente observa aqui? Vocês conseguem identificar essa imagem? O que essa imagem ela representa? Essa imagem ela representa uma paisagem urbana. A paisagem urbana das grandes cidades é caracterizada pela agitação, pelo barulho, pela enorme quantidade de construções residenciais, comerciais, industriais, de lazer, né? As vias asfaltadas, pontes, túneis, e pelo grande número de carros e pessoas que transitam nas ruas. Então, a paisagem urbana ela é composta por todo esse conjunto de fatores, pessoas, veículos, construções, tudo que está ali nessa paisagem. Essa agitação atrai a atenção e inspira o trabalho de vários artistas, como os cubistas. Daqui a pouco nós vamos entender o que é a arte cubista. Observe, por exemplo, como o artista francês Fernand Léger trouxe o dinamismo da paisagem urbana para uma de suas obras. Nessa imagem aqui, pessoal, na arte cubista, por mais que ela retrate a realidade,
a gente tem a impressão que está retratando algo abstrato, né? Algo do imaginário. A arte cubista, ela tem como base a representação em forma de figuras geométricas, né? Com linhas entrecortadas, não registra formas perfeitas e formas exatas. Nessa imagem aqui, os discos da cidade. Você consegue encontrar pessoas nessa imagem? Analisem com calma. Eu consegui encontrar 4 pessoas nessa imagem. Observem aqui essa pessoa em um tom amarronzado, vermelho, né? Observem aqui mais 2 pessoas também, aqui no canto superior direito. Aqui no centro, né, nós temos outra pessoa representada na tonalidade verde. Com base, uma proposta aqui para vocês, com base na obra de Fernand Léger, tente criar uma paisagem urbana cubista. Para isso, busque em revistas ou na internet a imagem de alguma cidade como referência. Em uma folha à parte, desenhe a paisagem pesquisada usando apenas formas geométricas e use as cores que quiser para pintá-las. Vai ficar bem bacana, viu? Linha do tempo, cubismo, gente. O cubismo foi um movimento artístico que surgiu em Paris, na França, no início do século XX. O cubismo, ele caracteriza a obra de Fernand Léger, né, conforme a gente viu na imagem anterior. Nessa imagem aqui nós temos outras representações artísticas, né, do movimento artístico cubismo. A imagem que mais representa, que é considerado o marco do cubismo, é essa imagem aqui da direita, As Damas de Avignon, de Pablo Picasso, um dos precursores, inclusive, deste movimento artístico. Entre os principais representantes, então, nós temos o espanhol Pablo Picasso. Sua tela, As Damas de Avignon, é considerada o marco inicial desse movimento, que tem como característica mais marcante o uso de formas geométricas entrecortadas. O cubismo também influenciou outras áreas como a literatura e alguns setores da sociedade, e se expandiu pelo mundo. No Brasil, esse movimento ele chegou um pouco mais tarde e vários artistas se dedicaram a ele, como, por exemplo, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, gente, ela representou tanto paisagens rurais quanto paisagens urbanas, explorando esse tipo de estilo. Nessa imagem aqui, por exemplo, nós temos Caipirinha, de Tarsila do Amaral. Essa imagem ela é de 1923, é um óleo sobre tela. Observem que a representação acontece em formas geométricas, né? Atendendo assim ao movimento cubista, à arte cubista. Aqui nós temos a linha do tempo representando como que aconteceu este movimento, como que essa arte ela se constituiu, foi construída, podemos dizer assim. 1907, As Damas de Avignon, de Pablo Picasso, que marcou o início do cubismo. Entre 1914 e 1916, Fernand Léger inicia a tendência de trazer características da paisagem urbana e industrial para as obras cubistas. 1919, Fernand Léger cria a obra A Cidade, que incorpora elementos da paisagem urbana. Entre 1923 e 1924, Tarsila do Amaral conhece Fernand Léger em Paris, na França, e passa a frequentar seu ateliê para estudar o estilo cubista. Percebam como que o artista francês influenciou a artista brasileira. Tarsila do Amaral pinta o quadro Caipirinha, importante obra do cubismo brasileiro. Nesta atividade aqui, quarto ano, vocês vão selecionar em revistas e jornais imagens de cidades, recortar em vários pedaços com formas geométricas, como retângulos, quadrados, trapézios, triângulos e círculos. Depois selecionar e colar esses vários pedaços nesta folha, formando uma nova imagem com elementos da paisagem urbana. Essa atividade aqui precisa ir para o portfólio de vocês, tá bem? Em cena, gigantes na cidade. Como nós vimos, né, nós estamos estudando sobre a paisagem urbana, a arte na paisagem urbana,
como que essa arte ela pode ser representada. Essa arte ela pode ser representada também por meio de espetáculos teatrais, né? É uma forma de representação bem antiga, desde a antiguidade, com os romanos, com os gregos. E a paisagem urbana, ela absorve essas representações. Um bom exemplo, conforme está falando aqui, é a Companhia de Teatro Contemporâneo Royal Deluxe, sediada em Nantes, na França, que realiza diversas performances e intervenções urbanas. Diversas performances são cenas, são representações, tá bem? Nessas imagens aqui a gente observa as cenas de apresentação do espetáculo. Observem que as pessoas, elas movimentam esses grandes bonecos aqui. Fundada em 1979 pelo diretor e dramaturgo francês Jean-Luc Corcout, a companhia apresenta espetáculos que buscam refletir sobre a cultura urbana e seus elementos por meio de intervenções na paisagem das cidades. Ou seja, a paisagem das cidades é todo um emaranhado, né? É todo um complexo constituído não apenas por aqueles objetos fixos ali, ou construções, elementos fixos como os prédios, como avenidas, né? Mas também por abrigar espetáculos. Observe um exemplo das apresentações da companhia nas imagens dessa página. Nesse espetáculo, os artistas manipulam grandes bonecos com cordas ou guindastes e compõem as interpretações acompanhados de muita música e dança. É uma forma de arte urbana também, de se apropriar da paisagem urbana e desenvolver a arte. Corpo dançante. Também a música, a dança estão presentes na paisagem urbana. A dança ela também tem espaço nas ruas da cidade, seja o balé ou seja a dança de rua, a dança urbana. Observem essa fotografia. Ela foi tirada na cidade de Nova York, Estados Unidos, pelo porto-riquenho Omar Robles. O artista fotografou bailarinos executando movimentos diversos em cenários urbanos. E existem diversos tipos de danças urbanas, gente, que representam simetria, né, com os gestos e também apresentam simetria com as expressões faciais. As danças urbanas, elas representam também sentimentos, não apenas movimentos, mas também sentimentos por meio da expressão facial. Veja como as posições e os movimentos dos bailarinos parecem tão leves em meio à cidade agitada, ou seja, traz uma nova visão da cidade, né? De todo este movimento, de todo este emaranhado, a essa agitação. A gente percebe a tranquilidade, a calmaria, quando a gente observa essa imagem, quando a gente observa a coreografia dos bailarinos. Nessa proposta aqui, está pedindo para fazer em dupla com o colega, vocês podem fazer a experiência em casa com os familiares, tá bem? Paisagem sonora urbana. Como vimos no tema 4, a paisagem sonora pode mostrar muitas características de um determinado lugar. Inclusive, os sons, eles constituem um determinado lugar, né? Eles fazem parte de um determinado lugar. Cada lugar ele se torna único, inclusive pelas diferenças de sons que ocorrem. Nas cidades, muitos sons podem passar despercebidos, no meio do caos e do movimento rápido das pessoas e dos carros. Há diversos projetos que buscam registrar os sons de áreas urbanas do mundo todo. Em 2016, por exemplo, o Festival do Minuto teve como tema Mapas Sonoros da Cidade e recebeu diversos vídeos de até 1 minuto tendo os sons da cidade como personagem principal. Sons de carro, sons de buzinas, de motores, de pessoas conversando. Estes sons eles compõem o cenário da paisagem urbana.
Já pedi para vocês fazerem o teste, né, fazerem a experiência, pararem por um minuto no quarto de vocês, na sala ou na cozinha e prestar atenção nos sons, né, do entorno de vocês e tentarem perceber de onde que vêm esses sons e como que esses sons eles são produzidos e tentar diferenciar também se estes sons eles ocorrem em outros locais, em outros espaços. Paisagens noturnas também podem ser representadas, né? Apesar de ser mais comum a gente ver paisagens, pinturas retratando paisagens diurnas, muitos artistas se interessam em mostrar os espaços e ambientes durante a noite. A ausência de luz solar e a presença de iluminação artificial, por exemplo, podem revelar ou ocultar elementos e mudar totalmente a nossa percepção visual. A gente pode enxergar essa paisagem de uma outra maneira. Uma paisagem que a gente enxerga durante o dia, sob a claridade, né, a iluminação do sol, a gente pode ter uma outra visão dessa mesma paisagem durante a noite. Então, dessa maneira, o pintor cearense Antônio Bandeira, ele que tinha uma intensa vida social noturna, né, saía muito de noite, ele observava o efeito das luzes nesse período do dia. Com muita sensibilidade, então, ele explorava, né, ele desenvolveu uma forma de arte conhecida como tachismo. Tachismo, pessoal, é uma forma de arte que é expressada por meio de manchas, né? Tache, inclusive, vem de um nome francês que quer dizer mancha. São pinturas com manchas. É uma forma de arte muito próxima do expressionismo, com estilo que explorava a abstração das formas com base nas emoções despertadas pela percepção visual. A abstração é o imaginário, é você imaginar, é a sua percepção. Observe nas imagens desta página exemplos de como Antônio Bandeira levou aspectos da noite para a sua obra. Percebam como que ele conseguiu representar características do período noturno em suas representações, em suas pinturas, trazendo aspectos, inclusive, deste período, né, noturno, e conseguindo representar e expressar o sentimento dele nessas pinturas. O que vocês enxergam nessas pinturas? Que relação elas têm com o período noturno? Por exemplo, nessa imagem aqui, cidade noturna, a gente pode perceber a parte escura, né, representando a noite, representando a falta de claridade, a falta de iluminação. Aqui tem um experimento artístico, tá bem, pessoal, que vocês podem tentar fazer em casa. É preciso ter este material aqui, giz de cera, tinta nanquim preta, papel cartão, cartolina ou papel canson, palito de madeira ou tampa de caneta, para vocês tentarem representar uma paisagem noturna. O resultado será este aqui, ó, correspondente aqui ao número 4. Dica cultural Formiga-me. Formiga-me é um projeto, pessoal, para preservação e manutenção da paisagem urbana e para fazer uma reflexão e uma análise também sobre os impactos das ações humanas nas paisagens urbanas. Este Formiga-me é um projeto que desenvolve oficinas, que desenvolve mapas também, que leva ao conhecimento da paisagem urbana a diversos locais e a determinadas pessoas, com ideias que ajudam a transformar a cidade em um ambiente melhor, com muita cultura e com muita arte urbana, tornando dessa maneira um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais agradável também. Vocês podem conhecer um pouco mais deste projeto no site Formiga-me, né? A ideia é essa mesmo, trabalho de formiguinha, né, aos pouquinhos, para conseguir formar um grande conjunto. Que aos pouquinhos também, esse trabalho de formiguinha vai colaborando para melhorar a paisagem urbana, para melhorar o espaço urbano. Nessa atividade aqui, vocês vão pensar na cidade onde moram,
tentar se lembrar de locais públicos, pode ser uma praça, pode ser um parque, e que vocês acham que precisa de melhorias. Pode ser, inclusive, um local próximo à casa de vocês, tá bem? O que você poderia fazer para transformar esse espaço? Um grafite em um muro, um mutirão para arrumar os bancos de uma praça e depois pintar bem colorido, uma apresentação de dança, o que poderia ser feito? Existem muitas possibilidades. Então vocês vão fazer um desenho nessa página que mostra a ação artística que vocês fariam para tornar o lugar escolhido mais agradável. Essa atividade precisa ir para o portfólio de vocês, tá bem? Nesta página aqui, Prazer em Conhecer, está trazendo alguns importantes artistas que se destacaram, né, em relação à forma de expressar a sua arte. Quando a gente pensa na paisagem urbana e quando a gente pensa na arte urbana também. Nós temos aqui Fernand Léger, né, importante artista cubista francês, que utilizou as formas geométricas para representar a paisagem urbana. Tem também o Antônio Bandeira, desenhista, gravador, poeta e pintor, que desenvolveu uma técnica para representar paisagens noturnas. Essa técnica conhecida e classificada como tachismo. Bom, quarto ano, vou finalizar por aqui, então, a nossa aula. Vou voltar aqui para o PowerPoint para vocês anotarem as atividades, tá bem? Façam com bastante atenção e com muito capricho, tá? Até a próxima aula, então. Bons estudos para vocês, tá bom? E lembrem-se, juntos no caminho certo.